livro do profeta Obadias, versículos 1 a 4, primeiramente. A palavra diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. Assim diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. A gente vai estar lendo depois o restante, são 21 versículos somente, esse profeta, esse livro, mas eu me pergunto às vezes, quantos cristãos hoje, de uma forma geral, conhecem o profeta Obadias, ou saberiam dizer algo sobre o livro de Obadias? Obadias faz parte daquele grupo de livros proféticos, os profetas menores, que nós encontramos. Não são chamados de profetas menores simplesmente por causa do número de capítulos, ou de versículos. Obadias, por exemplo, é o menor livro do Antigo Testamento. Mas são chamados de profetas menores porque eles profetizaram durante um curto espaço de tempo. E nós temos então aqui uma visão de Obadias, uma profecia que Deus trouxe até o profeta Obadias. Obadias era um profeta do Senhor que profetizou para o povo de Israel. Ele trouxe a mensagem do Senhor ali para o povo de Israel, e não somente para o povo de Israel, ou a respeito do povo de Israel, mas aqui especificamente para Edom. É interessante que, por causa do conteúdo da mensagem, a linguagem que o profeta utiliza aqui, esse livro não está bem no topo da lista dos mais estudados hoje em dia. Muitas vezes, cristãos têm mais facilidade em estudar o livro dos Salmos e Evangelhos e outros livros assim. Mas toda a palavra de Deus é inspirada e nós temos que estudar toda a palavra de Deus. E aí, então, a minha intenção hoje à noite é que todos nós juntos possamos estudar e entender a mensagem do profeta Obadias aqui, tá bom? Então, Obadias foi um profeta chamado para falar contra uma nação inteira, que era a nação de Edom. Agora, quem é Edom? Que nação é essa? O que nós sabemos sobre esta nação? Se você verificar a genealogia de Abraão, você vai ver que Abraão então gerou Isaque. E como nós sabemos, Isaque gerou Jacó e Esaú, dois filhos gêmeos. E aí então a geração de Jacó foi os israelitas. Jacó mais tarde foi mudado o seu nome para Israel. Então ele deu origem aos israelitas. E nós temos Esaú, que deu origem aos edomitas. Ou seja, os moradores de Edom. Então diz a palavra de Deus que Esaú e Edom eram o mesmo nome, a mesma pessoa, o mesmo povo, tá bom? Tanto é que em Gênesis 36:1 diz assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Então é a mesma pessoa, é o mesmo povo. Os descendentes de Esaú são os edomitas, tá bom? E é interessante, irmãos, cada vez que a gente estuda a Bíblia, nós entendemos melhor como é que todos os textos se entrelaçam. Porque se você estudar a Bíblia, e eu creio que a maioria de nós aqui nós sabemos dos acontecimentos, mas houve um acontecimento no Antigo Testamento que é extremamente importante para nós sabermos alguns acontecimentos. Por exemplo, no ano de 930 a.C., aproximadamente, houve a divisão do reino de Israel. Se lembra disso? Quando houve a divisão, o reino de Israel se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou chamado de Israel,
que a capital era Samaria. E o reino do sul foi chamado de Judá, a capital sendo Jerusalém, tá bom? No reino do norte ficaram 10 tribos. No reino do sul, 2 tribos, né? Judá e Benjamim. Então era uma nação só, e essa nação, por causa de a ditadura de um rei, né? Essa nação acabou se dividindo. Então 10 tribos ficaram para um lado e 2 tribos para outro. Mais tarde, em 722 mais ou menos antes de Cristo, houve a queda do reino do norte. O reino do norte sucumbiu diante dos assírios, que invadiram o reino, né, e fizeram ali várias atrocidades ali em Israel. E mais tarde, no ano de 586 mais ou menos antes de Cristo, houve a queda do reino do sul. Os babilônicos invadiram Judá. Jerusalém foi cercada e tudo mais. E nós lemos esses acontecimentos no livro de 2 Reis e 2 Crônicas também, né? E também Jeremias fala a respeito disso, tá bom? Então, logo depois desse último acontecimento, onde os babilônios invadiram Jerusalém, nós temos a profecia de Obadias. Tá? Então, logo depois desse acontecimento, então Deus traz uma profecia pela boca do profeta Obadias. Não só Obadias falou contra esta nação, os edomitas, mas também nós vemos que Jeremias no capítulo 49 profetizou contra essa nação, Ezequiel 25, Malaquias 1 e outros textos. Outros textos falam a respeito dessa nação. Mas a questão é, o que nós aprendemos aqui? Porque, lembra, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Não alguns textos, não só o Novo Testamento. Mas toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é útil para o nosso ensino. Então nós aprendemos algo. E agora cabe a nós estudarmos o texto e entender o que nós podemos aplicar nas nossas vidas as palavras do profeta Obadias. Tá bom? E nós vimos aqui nos versículos 1 a 4... Nós vamos olhar aqui de forma breve 4 pontos que eu gostaria de discorrer com os irmãos. E o primeiro aqui que nós vemos é o seguinte: Edom era um povo orgulhoso e arrogante. Por isso o juízo de Deus caiu sobre eles. E já nesse ponto nós conseguimos fazer perfeitamente aplicações para a nossa vida, não é verdade? Porque essa é a essência do ser humano. Nós somos assim. Nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos, porque essa é a nossa essência, nós nascemos em pecado. Agora nós somos salvos pela graça de Deus, claro, Jesus nos salvou, nos transformou, mas ainda assim nós não podemos nos esquecer que a nossa velha natureza ainda está ali, prestes a vir à tona e tomar conta de toda a situação na nossa vida. Mas Obadias então, ele traz a palavra do Senhor contra um povo orgulhoso, um povo arrogante. A principal descrição desse povo aqui nós encontramos nos versículos que nós lemos, versículos 1 a 4. Nos versículos 1 a 4, nós vimos que trata-se de um povo orgulhoso, soberbo, que foi julgado por Deus por causa do seu orgulho. Você vê no versículo 1, então, visão de Obadias, E aí, então, surge uma mensagem para as nações. E a mensagem é: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Ou seja, as nações estão sendo convocadas para guerrear contra esta nação de Edom. Aí nós vimos aqui, Edom, diz ali no versículo 2, eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. Não era uma nação das mais amadas, era uma nação desprezada, principalmente por Deus. E aí no versículo 3 nós vimos que a soberba do teu coração te enganou, porque era um povo ensoberbecido, orgulhoso. Ele fala no versículo 3, se você prestou atenção na leitura, fala que esse povo habitava na fenda das rochas, nas fendas das rochas. Agora, por quê? Ele usa essa figura aqui para falar sobre esse povo, que eles habitavam nas fendas das rochas, não somente de forma figurada, mas também de forma literal. Sabe por quê? Se você olhar essa região aqui, que a região de Edom hoje, atualmente, é a região da Jordânia.
E existe uma cidade turística lá hoje, que é a cidade de Petra, que é a mesma região de Edom. E esse povo, eles literalmente habitavam nas rochas. Eles habitavam nas rochas. Então haviam fendas, buracos nas rochas onde eles habitavam. E aí então o interessante é que esse povo, você vai ver aqui, que eles eram saqueadores, eram ladrões, era um povo mau diante do Senhor e das pessoas. E enquanto eles habitavam nas fendas das rochas, lá no alto das montanhas, eles tinham visão de quem vinha chegando pelas estradas. E aí eles conseguiam cercar aquelas pessoas que chegavam para saquear as coisas que eles carregavam, né? Então, não só figurativamente, mas literal aqui. É literal o que ele diz. Agora, claro, apesar de ser literal, também ele usa essa realidade de eles habitarem em rochas, né, nas montanhas, e ele traz então uma analogia, dizendo que assim como eles habitavam lá naquelas montanhas, eles eram um povo altivo de coração, e por isso Deus os derrubaria da sua altura. Deus derrubaria eles do seu orgulho. Por que Deus faria isso? Porque nós sabemos muito bem que o Senhor, ele resiste aos soberbos. Deus não tolera o orgulho do ser humano. Deus não tolera o orgulho de uma nação. E assim como os edomitas, nós temos nos dias de hoje nações que se consideram maiores do que Deus, até mesmo do que Deus. Nós temos líderes de nações que se consideram maiores do que Deus. E um dia Deus há de julgar todos esses líderes. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O nosso coração é perverso, irmãos. O nosso coração é orgulhoso. É por isso que nós precisamos da graça de Deus revelada em Cristo Jesus por nós. Porque o nosso coração não presta. Assim como esse povo aqui. E o interessante é que quando nós lemos aqui toda a descrição desse povo, nós conseguimos enxergar a nós mesmos, o nosso coração, nessa descrição aqui. Então, nós somos como os edomitas, um povo orgulhoso, rebelde, porque nós pecamos contra Deus. E é por isso que cada dia, a cada hora, a cada minuto, nós precisamos policiar a nossa vida diante de Deus, para que nós não pequemos contra o Senhor, porque isso está enraizado em nós. Por outro lado, nós temos agora a transformação que Jesus faz. Então, agora, em Cristo, nós temos a possibilidade de vivermos uma vida santa e reta diante do nosso Deus. Amém? Por Cristo. Por nós não, mas por Cristo. Né? Jeremias 17:5 diz também: maldito o homem que confia no homem. E quando ele fala maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo em si mesmo. Maldito o homem que confia neste homem. Maldito este homem que confia neste homem. Porque eu não posso confiar em mim. Você não pode confiar em você. E Isaías 40:17 coloca as nações na sua realidade diante de Deus. Porque ele diz assim: todas as nações são como nada perante ele. Todas as nações são como nada diante de Deus. Então isso nos mostra o quanto esse povo era insensato em se achar os melhores, os mais orgulhosos, em se acharem os mais poderosos. E nós vamos ver que eles fizeram atrocidades por causa disso. Então nós já aprendemos grandes coisas. Versículo 4, ele disse ali: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, ali te derrubarei, diz o Senhor. Porque o Senhor sempre derruba aquele que se eleva diante dele. Sempre. Uma segunda ideia que nós encontramos aqui, nós vamos ler versículos 5 a 8.
Olha lá comigo o versículo 5 até o versículo 8. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Ele nos revela mais coisas sobre essa nação que nós aplicamos perfeitamente para nossas vidas, porque a arrogância do povo de Edom o levaria à ruína. A Bíblia diz que a altivez do espírito precede a queda. Então, essa arrogância deles os levaria à ruína. Você viu no versículo 5 e 6, ele traz uma informação interessante. Ele diz assim, olha, quando o ladrão vai e roubam, né, à noite, eles não roubam só o que lhes interessa e deixam o resto das coisas. Eles geralmente, se o ladrão entrar na sua casa, ele não vai roubar tudo, normalmente. Ele vai roubar aquilo que lhe interessa. E ele fala aqui a respeito dos vindimadores, ou seja, daqueles que colhem as uvas, dos colhedores de uvas. Ele fala, os colhedores de uvas ou os vindimadores, quando eles vão colher as uvas, eles não deixam cair algumas uvas no chão, não ficam algumas para trás? Sim, ficam algumas para trás. Mas aí ele fala o seguinte, como foram rebuscados os bens de Esaú? Rebuscado significa quando você colhe alguma coisa, aquilo alguma parte da colheita cai pelo chão, e aí vem os rebuscadores, que é aqueles que vêm atrás, pegando aquilo que ficou para trás, para que não sobre nada. Então ele está dizendo aqui que ladrões entram nas casas, roubam só o que lhe interessa, mas os edomitas ficariam sem nada. Sem nada. Você encontra ali outra informação, que diz ali no versículo 7, né, que os seus confederados são nações aliadas, povos aliados, aqueles povos que faziam paz com eles, que experimentavam da mesma paz, aqueles povos que estavam juntos. Estes mesmos confederados, aliados, foram os traidores de Edom. Edom foi traído. O povo foi traído, a nação foi traída, né, como numa armadilha. Não há nele entendimento, né? Edom era um povo tolo. O versículo 8 diz que acontecerá naquele dia que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Sabe o que é que isso mostra para nós? Deus está dizendo aqui, olha, aqueles sábios que estão no meio de vocês, aquelas pessoas que se acham tão altivas, tão melhores, os principais do povo, eles vão cair. Todos vão cair. Essa é a profecia contra aquele povo. Todos vão cair. Né? Então, os edomitas, eles estavam caminhando para a ruína. Eles estavam indo para a ruína. E, irmãos, o interessante é que é justamente o que acontece conosco, quando nós nos orgulhamos. É justamente. Então, o que nós temos aqui no livro de Obadias é um quadro do que Deus faria com uma nação, e a mesma coisa Deus faz com aquele que se orgulha diante dele. Por isso que a Bíblia ensina tanto a respeito da importância da humildade diante de Deus. A Bíblia fala tanto a respeito da arrogância, contra a arrogância, contra o orgulho. A própria palavra diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes.
Deus resiste aos soberbos. E esse resistir, né, eu gosto sempre de... É muito importante frisar isso. Essa frase, Deus resiste aos soberbos, não é que Deus resiste no sentido de alguém que tem soberba quer conversar com Deus e Deus simplesmente fecha os ouvidos. Não é nesse sentido o resistir. Mas o resistir, Deus resiste aos soberbos, a Bíblia está dizendo que Deus ele faz resistência. Ele faz resistência. Ou seja, Deus faz uma força contrária. Literalmente falando, é como se alguém estivesse empurrando alguma coisa e Deus está empurrando de volta. Falando, não, você não vai fazer isso. E Deus empurra de volta. É isso que Deus faz com aquele que é orgulhoso. É isso que Deus faz. E é isso que Deus faria com essa nação, não é? Terceira ideia que nós encontramos. O povo de Edom seria castigado por causa da sua maldade contra o povo de Israel. Contra o povo de Israel. Antes da gente fazer a leitura desses versículos, talvez a gente não vai, por causa do tempo, nós não vamos conseguir pegar alguns detalhes aqui, mas deixa eu te preparar para a leitura. Qual que era o parentesco entre Edom e Israel? Ou Jacó? Eles eram irmãos. Então, desde sempre houve uma rixa, e essa rixa passou entre as nações. E aí então o que nós vamos ver aqui é o que Edom fez contra Israel. E assim ele demonstrou o seu orgulho, a sua arrogância. Lembra que eu mencionei, a Bíblia diz que o povo de Jerusalém foi invadida. Nabucodonosor invadiu, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, levou muitas pessoas para o cativeiro, para ficar presa lá na Babilônia, levou todos os utensílios, roubou utensílios do templo, roubou propriedades e coisas particulares ali, levou tudo para a Babilônia. Então você vai ver aqui que o que os edomitas fizeram foi, eles pegaram carona com o rei da Babilônia e participaram da destruição de Jerusalém. Você vai ver isso aqui, então olha comigo a partir do versículo 9. No versículo 9 ele vai citar um nome, Temã. Temã, de acordo com Gênesis 36, era o neto de Esaú. Então ele está profetizando aqui contra uma nação inteira, contra uma geração inteira. Então olha o que diz a partir do versículo 9. E os teus poderosos, ó Temã, a geração de Esaú, neto de Esaú, os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por quê? Ele vai explicar. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, houve uma luta ali, entre Esaú e Jacó. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, os babilônicos, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Quando os babilônios entraram, lá estavam os edomitas, pegando carona e destruindo Jerusalém também. Versículo 12, mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo, povo de Israel, no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Enquanto os babilônios entravam e estavam saqueando a cidade de Jerusalém, lá estavam os edomitas também roubando. Os próprios parentes, a nação irmã. 14, nem parar nas encruzilhadas para as extremidades os que escapassem,
nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Aqueles moradores de Jerusalém que estavam se escondendo dos babilônios, os edomitas entravam, ali, pegavam essas pessoas e entregavam para os inimigos. Tá? Versículo 15: porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Então o que ele está falando aqui, irmãos, é o seguinte: como esse povo foi tão participante na ruína do povo de Israel, na ruína dos moradores de Jerusalém, então Deus também traria juízo sobre esse povo. Esse povo, eles começaram, enquanto o rei da Babilônia entrava, os moradores da Babilônia entravam na cidade, saqueavam, maltratavam o povo, levavam o povo para o cativeiro, lá estavam os edomitas fazendo parte. Eles estavam lá no meio, fazendo maldade contra o povo de Israel também. Então, justamente por isso, Deus está trazendo juízo sobre eles. E como que nós trazemos isso para nós? A pessoa que é soberba, a pessoa que é arrogante, ela tem prazer em ver a ruína do outro. Ela tem prazer. Pessoa que é arrogante, ela quer subir na vida, mas pisando no outro, não é verdade? Pisando no outro. E isso acontece muito nos empregos atualmente. Isso acontece muito. Pessoas, empregados querem subir na vida, mas para isso eles precisam maltratar outro funcionário, ou precisam pisar no funcionário, no colega de trabalho, para que, por causa da ruína daquele funcionário, ele consiga subir na vida. Quantas vezes nós nos deparamos com isso na sociedade? Esse é o natural do mundo que nós vivemos, mas nós não podemos fazer parte disso. Isso não condiz com a gente. Na verdade, a instrução que a Bíblia nos dá é para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não é verdade? Então, os edomitas, sendo uma nação irmã de Israel, eles deveriam não se alegrar, muito menos participar de toda aquela ruína, toda aquela desgraça que estava acontecendo para o povo de Jerusalém. Mas eles deveriam era ajudar. Mas não, eles aproveitaram e saquearam a cidade também. E além disso, diz ali que eles paravam pelas esquinas para pegar os moradores de Israel e entregar nas mãos dos inimigos. Olha só que terrível. Eles se esqueceram, irmãos, que como disse o versículo 15, é a lei da colheita. Não é verdade? Nós não temos a lei da colheita na Bíblia? Gálatas 6,7, há pouco tempo a gente viu, 2 semanas atrás nós vimos sobre isso, Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E agora chegou a hora da colheita, Para finalizar aqui, o que aconteceria então? A nação de Israel seria restaurada por Deus e tomaria de volta as suas terras, as suas possessões. Eles seriam abençoados novamente. Tudo aquilo que foi tirado, Deus restauraria, inclusive a sua glória. Olha lá, versículos 17 a 21, e a gente vai fazer um fechamento aqui no livro. Mas agora aqui vai dar uma reviravolta, tá bom? Mas no Monte Sião haverá livramento. Enquanto vai ter juízo no Monte de Edom, no Monte Sião, que representa aqui a região de Israel, haverá livramento. E ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo. E a casa de José uma chama. E a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú. Lembra o reino do sul? O reino do sul, Benjamim e Judá. Então os do sul possuirão o monte de Esaú.
E aqueles que moram nas planícies, os filisteus. Até os filisteus, outro inimigo do povo de Israel, eles também fariam parte ali do juízo de Deus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. Ou seja, todo Israel, tanto os reinos do sul como o reino do norte, eles receberiam novamente de volta as suas terras, as suas possessões, seriam uma nação forte de novo. E o versículo 20: e os cativos desse exército, dos filhos de Israel, aqueles que estavam no cativeiro, preso, possuirão os cananeus até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E subirão salvadores do monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Sabe por que ele termina com essa frase? O reino será do Senhor, porque o Senhor ele está no seu santo templo, ele está sentado no trono e ele não dorme, ele vê tudo. Deus ele vê tudo, ele enxerga tudo. Nós conseguimos mostrar somente o exterior, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso orgulho. Mesmo que talvez eu não pronuncie palavras de orgulho, mas Deus conhece, Deus vê o meu coração e Deus sabe quando nós nos orgulhamos. Quando de repente alguém chega para mim ou para você e faz um elogio e nós nos achamos os melhores. Sabia disso? Tem pessoas que têm dificuldade de receber elogio, porque qualquer elogio que ele recebe, o coração já se incha, não por fora, mas por dentro só falta explodir de orgulho. Não, Deus conhece e Deus sempre traz juízo. Então aqui nós temos a primeira parte do livro, nós vemos aqui os versículos 1 a 16, palavras de juízo, de julgamento. Mas dos versículos 17 a 21, nós já temos aqui uma palavra de restauração, de livramento. Porque nós temos lá uma nação orgulhosa, uma nação arrogante e uma nação sanguinária, mas por outro lado nós temos também uma nação que é vítima, uma nação que sofreu nas mãos desse povo. E Deus está dizendo aqui que Ele restauraria aquela nação novamente à sua glória. Todos aqueles que estavam lá no cativeiro, eles seriam libertos e eles batalhariam contra os edomitas. E eles, não só os edomitas, mas viram aqui, eles falam sobre os cananeus e outros povos aqui. Ou seja, essa nação venceria todos os inimigos ali e Deus restauraria a sua glória. Aquela glória que havia passado, por causa da invasão, por causa do cativeiro, por causa do sofrimento, Deus restauraria aquela glória. E aí então o reino será do Senhor. Tudo será dele, inclusive o reino de Edom. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então, a nação seria restaurada. Restaurada. Agora, para a gente concluir, irmãos, conclusão disso, a profecia de Obadias deixa claro a forma em que Deus julga o orgulhoso e as nações orgulhosas. A queda de Edom representa a forma em que Deus lidará com o mal neste mundo e trará o seu reino de paz sobre todas as nações. O mal será julgado e a justiça de Deus será exaltada. Sabe qual foi o resultado dessa arrogância dos edomitas? O resultado dessa arrogância deles é que, com o passar dos anos, o que aconteceu com essa nação? Com o passar dos anos, a região de Edom foi sendo invadida por outros povos, entre os séculos 5 e 6, até deixar de existir. A nação foi extirpada. As terras não existem mais, agora pertencem a outras nações. Alguns edomitas foram para o sul da Palestina e se misturaram com os judeus. Ou seja, a profecia se cumpriu, porque Deus sempre cumpre o que Ele diz na sua palavra. Amém? Deus sempre cumpre. Sempre cumpre. Então, por isso, sejamos humildes
e jamais nos esqueçamos do que Jesus nos disse. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. E Pedro também, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Pedro 5:5: e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então não é à toa que a palavra de Deus traz essas importantes informações para nós. Obadias trata de uma nação ímpia, uma nação orgulhosa, arrogante, e que o juízo de Deus caiu sobre eles por causa da sua maldade e do seu orgulho. E não só essa nação, mas todas as nações do mundo serão julgadas diante de Deus um dia. Não somente Edom, não somente todas as nações do mundo, mas nós também, todos nós compareceremos diante do nosso Deus um dia. Então, já que todos nós compareceremos diante de Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todos compareceremos diante do Senhor um dia, e nós vamos receber de acordo com o que nós tivermos feito por meio desse corpo, ou o bem ou o mal, mas nós vamos receber, por quê? Porque é a lei da colheita. Então, já que nós vamos colher de qualquer forma, que nós vamos comparecer diante de Deus de todo jeito, então não é muito melhor procurar viver uma vida humilde nesse mundo diante de Deus, para que assim Deus se alegre de nós, não só nessa vida, mas também na vindoura. Amém? Que Deus nos dê corações humildes diante dele, porque pessoas assim é que Deus busca para estarem diante dele em adoração, em oração, com humildade. Amém? Então que Deus nos abençoe e nos ajude, a colocarmos em prática isso. Que o Espírito Santo faça todas as aplicações necessárias para a nossa vida e nos dê graça para podermos obedecer. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? Vamos orar?